A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 13 de junho de 2021. Você está assistindo pelo Facebook, a nossa página da Igreja Batista Eulam. Que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando, que você possa estar ali ativando a notificação. Lembrando que a gravação depois você vai assistir no YouTube, na nossa página Igreja Batista Eulam. Também você tem a possibilidade de estar assistindo através do nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado, independente do seu credo, da sua religião. Que bom estarmos juntos para louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, dia da Santa Ceia. Também nós teremos no final a participação, aqueles que estão aptos para tomar, prepare aí o seu suco de uva, o seu pão, para juntos estarmos participando. E também não posso esquecer que hoje é aniversário da nossa irmã Iara. Ela está aqui conosco e realmente é uma alegria para nós tê-la aqui como nossa ovelhinha em Jesus. Deus abençoe, viu, Iara? Parabéns. E não somente ela, mas também a sua irmã Naed, a Naed que está sempre nos assistindo, Joaquim, um abraço para você, Naed, e todos que estão aniversariando no dia de hoje. Deus abençoe. Eu vou pedir para a pastora Bia estar orando, enquanto o nosso irmão vai estar focando na pastora Bia, nós vamos estar compartilhando essa live. Vocês podem ficar sentadinhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, te damos graça por mais esse dia na tua presença, mais um dia que começamos, Senhor, buscando pelo Senhor, te louvando, te adorando, engrandecendo o teu santo nome. Pedimos que o teu Santo Espírito venha falar conosco, Senhor, através dos louvores, através da palavra, que sejamos tocados pelo Senhor. Nós não queremos apenas as tuas mãos, mas nós queremos ver a tua face, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, todos os amigos que estão conosco agora, que oram junto, que buscam pela tua presença, todos aqueles que estão junto comigo cultuando ao Senhor, que toda sorte de bênçãos venha sobre a vida deles, Pai, sobre a sua casa, esta semana, Senhor, que seja a semana de colheitas, de fartura na vida dos teus filhos, de prosperidade, de toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Fique de pé aqueles que estão aqui conosco. Nós vamos louvar ao Senhor, que você louve a esse Deus de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Só tem aquele que já conhece a Jesus.
especial para a igreja. Esse louvor fala desse momento especial. É um memorial ao Senhor. Foi Cristo que instituiu. Não foi o pastor, não foi a Igreja Batista Eolã, mas foi o Senhor que nos seus últimos momentos ali de liberdade, junto com aqueles que o seguiram, instituiu a Santa Ceia. É um momento de nós nos colocarmos diante de Deus. A gente costuma olhar as falhas dos irmãos, mas diante da glória de Deus nós nos enxergamos e vemos as nossas falhas. É momento de nós nos examinarmos a nós mesmos e de refazer a aliança que nós temos, que Cristo, que nós quebramos e Cristo refez. É momento de reflexão, irmãos. Apanhar, Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, em no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia ver. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tento se achar, vem a Cristo sem tardar. Pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Esse Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem faminto a Jesus, vem cear. Você pode aplaudir ao Senhor? Feche os seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus,
Como é bom estarmos na Tua presença no dia de hoje. Como é bom estarmos aqui, ó Deus, adorando o Teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que esse ano foi um ano difícil, como o ano passado, com essa questão da pandemia. Ó Deus, muitas pessoas queridas nossas partiram, e muitos, ó Deus, não foram apenas de Covid, mas foram com outras doenças que complicaram-se. Mas Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo ar que respiramos, pela chuva que tem caído sobre a terra, agradecer pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que irão assistir ainda este culto, que sejam grandemente abençoados, curados, libertos, abençoando, Senhor, a vida financeira, a vida espiritual, ó Deus, a vida emocional, a vida familiar, que a tua boa mão esteja com todos e que toda ação do inimigo caia por terra agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar aqueles que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós temos aí neste momento este culto que é realizado no nome da Igreja Batista Eulã. E como é bom estarmos aqui, porque acima de tudo, Jesus Cristo, Ele se faz presente. E é nessa certeza que nós temos a alegria de poder ver e a manifestação daquilo que Ele tem para realizar em nós, através dos louvores, através da palavra, através da fé. Então que você possa crer neste momento que Ele vai estar agindo aí, aonde você estiver, Ele vai estar curando, libertando, restaurando, porque a promessa dEle é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele se faz presente aqui, está presente onde você está, em nome de Jesus. Nós temos os avisos, lembrando que nós já estamos realizando agora o terceiro culto. Nós já fizemos às 7h15 presencial, fizemos às 9 horas ao vivo e presencial, e agora às 19h30 também ao vivo e presencial. Nós precisamos que você que queira participar desse culto, que você ligue, que você agende, porque estamos ainda na fase de transição, precisamos ter cautela. Então lembrando que para agendar este culto, você pode estar ligando de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. O telefone é 99144-6034, DDD 18, no WhatsApp 997214117 e no fixo 3608-7890. Nossa página no Facebook é o que você está assistindo, Igreja Batista Eulã. Também no YouTube, depois a gravação, Igreja Batista Eulã, e no nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br. Lembrando que 30 minutos antes de cada culto, nós temos 20 minutos de oração. E aqueles que vêm também aqui na igreja participam, muitas vezes sentadinhos, assistindo a gravação que é lá no fundo, orando também, e você pode ter a oportunidade de orar. Hoje de manhã nós tivemos o primeiro culto, eu estive orando, segundo culto foi gravado a irmã Ângela que orou, e agora à noite a nossa irmã Letícia que esteve orando. Está tudo gravadinho, você pode orar ali com a gravação depois também, se você não participou. Vamos agora no momento da oferta, no momento daquilo que você entrega ao Senhor como sacrifício. Sim, não é fácil, porque nós sabemos que no momento da oferta, a entrega do dízimo, não é porque está sobrando, mas fazemos pela fé, acreditando na promessa de Deus. Então você que trouxe a sua oferta, você que está aqui, o seu dízimo, segure ela na sua mão agora. A irmã Alessandra vai estar passando, recolhendo, e você que está em casa poderá também ofertar, dizimar. E como que você pode fazer? Lembrando que nós temos a conta no Banco Itaú, nós temos aí, está no nome da Igreja Batista Eulã, pode passar, Alessandra, e você pode estar fazendo esse depósito através do próprio caixa eletrônico. Você pode ir lá no banco e depositar, você pode fazer um TED, um Pix, e o código para isto é código 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Se você tem aí no seu celular a conta do banco e você gostaria de ofertar ou dizimar, muito simples,
você entra nessa conta no celular, na conta do seu banco, e ali vai ter a opção de Pix. Quando você clicar, vai aparecer a opção também do QR Code. Esse desenho aqui é o QR Code. Quando você aparelhar o seu celular com o QR Code, e você não vai precisar digitar nada disso, automaticamente aparece e você tem a opção de colocar o valor, simples e prático, e aí você coloca o que Deus colocou no seu coração. Amém? Nós vamos orar. Você que ofertou, você que dizimou, e você que talvez não pôde ofertar, não pôde dizimar, não fique constrangido. Nós vamos orar para que Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós apresentamos agora todos que de alguma forma contribuem, têm contribuído, ó Deus, com esse ministério, aonde nós temos, ó Deus, feito grandes coisas, tanto na parte de ação social, como também, ó Deus, na questão de vidas, de evangelismo. Ó Deus, que a tua boa mão nunca deixe faltar a tua provisão. Abençoa, Senhor, aqueles que semearam, porque o Senhor deu a semente, é o Senhor que multiplica essa sementeira. Então abençoa os teus filhos com toda sorte de bênção, que não há de faltar, e abençoa também aqueles que não têm, que não puderam contribuir, para que eles também recebam de ti a tua provisão, teu cuidado, e tudo que não é teu, Senhor, nós repreendemos agora e ordenamos que caia por terra. Abre porta de emprego, supre as necessidades do empresário, do pecuarista. Ó Deus, põe as tuas mãos no comerciante, estenda as tuas mãos no pai de família, e que todos sejam abençoados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento, e a mensagem que nós iremos pregar neste dia tem esse tema: a comunhão com o nosso Senhor. Diga comigo: a comunhão com o nosso Senhor. E quando nós falamos desta comunhão, nós temos aí, nesse slide, esta comunhão, e nós vamos ler o texto base, 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 9. Dá só uma diminuída no Parled, fazendo um favor, só uma coisinha pequena, aí um pouquinho mais, aí fica melhor aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Paulo, chamado para ser apóstolo. Dá uma baixadinha também no fundo musical, deixa bem suave. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Você vai ver nesse capítulo que nós vamos ler, nesses versículos, que do capítulo 1 até o versículo 9, do versículo 1 até o 9 do capítulo 1 de Coríntios, você vai ver, até eu grifei ali, ó, Jesus Cristo, Cristo Jesus. São 9 vezes que nesses 9 versículos Paulo menciona. Então preste bem atenção, falando da questão da comunhão. A Santa Ceia nada mais é do que esta comunhão. Então vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Olha a continuidade ainda, 1 Coríntios 1, agora o versículo 6. Assim também como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos aí esse texto no capítulo 1, até que você grave, acho que não é difícil você gravar, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. Então nós podemos esquecer rapidamente as coisas que são mais importantes na vida, sim ou não? A tendência nossa muitas vezes é lembrar mais das coisas ruins do que das coisas boas, sim ou não? Se você perguntar, olha, o que aconteceu quando você foi passear, quando você teve um dia alegre, feliz, você raras vezes se lembra.
Mas se pensar muitas vezes num momento de dor, de dificuldade, você vai lembrar dia, hora, mês. A nossa tendência é dessa forma. As coisas são mais importantes na vida. Esta é a razão porque o Senhor instituiu a ceia do Senhor. Então a instituição da ceia do Senhor é para nós não esquecermos daquilo que Ele fez por nós, por cada um da humanidade. É importante, por isso que nós fazemos essa reunião mensalmente. Lembrando que não foi algo que o pastor instituiu, mas foi o próprio Jesus que deixou determinado que devíamos fazer em memória dele. A ceia do Senhor é um lembrete de que a nossa relação com Cristo é essencial. Diga assim: a nossa relação com Cristo é essencial. Então eu preciso entender que eu preciso ter essa relação, assim como o marido e a mulher precisa ter essa relação, estar junto, estar presente um com o outro. A família também, Cristo é essencial na nossa vida. A ceia do Senhor é uma lembrança da morte de Cristo para nós, e quando cremos nele, nós morremos com ele. Então lembrando que a ceia nada mais é lembrar a morte de Cristo, tudo que ele passou lá no Calvário. E quando nós temos isto em mente, e se nós queremos ser coparticipantes desse mesmo amor de Deus, nós precisamos entender e nos entregar a Ele, e quando fazemos isso, morremos com Cristo. O meu eu, o seu eu está lá na cruz, está morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E também um lembrete de nossa vida derivada de Cristo. O Senhor quer ter comunhão com seu Filho, ou seja, eu e você agora somos filhos de Deus, através de Cristo, que é o unigênito de Deus. Quando nós recebemos Jesus, o único Filho de Deus, nós nos tornamos filhos. E agora, como filho, o pai e a mãe, qual pai e a mãe que não ter um relacionamento com o filho? Todos os pais querem ter um bom relacionamento com o filho. Não é diferente de Deus, não é diferente de Cristo. Ele quer que nós cresçamos na graça. O pai e a mãe também querem ver o seu filho o quê? Crescendo. Ele não quer ver o filho raquítico, ele não quer ver o filho muitas vezes que não cresce. Nosso desejo é ver os nossos filhos crescendo. E eu falo do André, o André lá, ó, já vai fazer 15 anos o mês que vem, e graças a Deus isto é a normalidade. Quando foge disso, não é normal. Então Deus quer que nós cresçamos aonde? Na graça. O que é graça? É o favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia estarmos na presença de Deus, participando aqui desta comunhão, mas a graça de Deus nos faz participarmos, não pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus, o amor de Deus na nossa vida, para que possamos ser mais semelhantes a Ele. O objetivo então desta comunhão é que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Que hoje você saia daqui melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É o nosso alvo, é a nossa meta. Então o foco em Cristo. Diga comigo, o foco em Cristo. Então meu alvo é Cristo. Quando nós participamos da ceia, o nosso alvo é Jesus. Paulo deixou bem claro sobre isso, porque Paulo mencionou Cristo 9 vezes, lá no capítulo 1, versículo do 1 ao 9 de 1 Coríntios, lembra que eu deixei lá grifado? Então ele mencionou Cristo 9 vezes, em 9 versículos de nosso texto. Jesus deve ser o foco e o centro da vida do cristão. Esse é o meu objetivo. Os nomes dados a Jesus falam de sua majestade e a razão por que devemos cultuar e adorá-lo. Quando a gente olha ainda sobre o foco em Cristo, nós percebemos a majestade de Cristo. É claro que na ceia nós olhamos para um Cristo aparentemente vencido, derrotado na cruz do Calvário. Mas lembrando que ao terceiro dia, a cruz não pôde segurá-lo, o túmulo não pôde segurá-lo, ele ressuscitou.
e Ele não somente ressuscitou, mas também subiu ao céu, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós, a sua igreja, a sua noiva. Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor? É isso que eu preciso entender, essa majestade. Lembrando que, quando nós falamos Senhor Jesus Cristo, então Senhor significa mestre. Jesus é o nosso mestre, Ele é soberano, é o senhorio de Cristo. Quando nós falamos da palavra Jesus, Jesus significa Salvador. Diga comigo, Salvador. E quando nós falamos Cristo, significa ungido, o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o Salvador ungido, o Filho de Deus. É isso que eu preciso entender nessa majestade de Cristo. Vamos ler comigo aqui? Único Senhor, mediador e Salvador, Jesus Cristo. Vamos repetir de novo? Único Senhor, mediador e Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é o único Senhor, não existe outro Senhor. Ele é o único mediador, não existe outro que possa mediar entre eu e Deus. E Ele é o único que pode salvar o homem perdido, destituído da glória de Deus. Jesus Cristo. Por isso que Paulo enfatiza, o foco é Jesus. O meu foco, o seu foco hoje aqui é Jesus Cristo. Aleluia. A mensagem então de Cristo, apenas um evangelho. A mensagem do evangelho é Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. Então o que quer dizer evangelho? Quer dizer boas novas. Então, para nós que estamos aqui, entendemos que esse evangelho, que é boas novas, ele compartilha o quê? O Cristo crucificado, o Cristo que foi sepultado, mas o Cristo que ressuscitou e está vivo para todo sempre. A mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia, se estamos aqui hoje, se entendemos o plano de Deus e nos entregamos a Ele, hoje nós temos a salvação das nossas almas, porque o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus que tira o homem das drogas, da bebida, da prostituição, que tira o homem da mentira, que tira o homem da corrupção, é o evangelho que transforma a todo ser humano na presença do Senhor. Olha aqui o que eu acabei de dizer, Atos 16:30. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aqui o mesmo Paulo, ele estava passando por outra situação, que ele foi preso juntamente com Silas, e agora lá ele decide, vê que murmurar, ele começa a louvar ao Senhor na prisão. Ele não murmurou, ele não reclamou, não ficou questionando Deus, mas ele decide louvar e adorar o Senhor. A grande lição para mim e para você, que está com foco em Cristo, em pandemia, em dificuldade, em problema financeiro, em problema na família, em problema muitas vezes no lar, no casamento, o que for o teu problema, coloque o Senhor como foco. Engrandeça o nome dEle, exalte o nome dEle, porque só assim o socorro virá. A presença dele virá e ele te ajudará a vencer os obstáculos. Porque Paulo e Silas, quando louvaram o Senhor, veio um tremor de terra e abriu todas as portas da prisão. E quando isso aconteceu, lá estava o carcereiro, que observando o que tinha acontecido, ele viu as portas abertas, e agora, naquela época, o carcereiro que deixasse algum preso sair, ele pagava com a vida. Então ele pegou a espada e foi tentar o suicídio. Paulo disse, não faça isso, porque todos estão aqui. E agora então ele pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? A salvação da alma. E o versículo 16, capítulo 16, 31 de Atos, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Olha que coisa linda, no momento que eu creio em Jesus, o foco é Cristo, e eu entendo isso, a salvação será não somente para mim, mas toda a minha casa será salva, porque é promessa de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Promessas de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Aqui novamente Paulo dizendo, para os judeus Jesus é um escândalo, porque lembrando que eles aguardavam o Messias, mas Jesus veio pobre, veio humilde, eles não entenderam Jesus vindo a eles.
e loucura para os gregos, que eram gentios também, não entendiam isso, mas para os que são chamados, eu quero dizer para você que participa da ceia, eu e você somos chamados. Se vamos participar da ceia, porque nós fomos chamados, aleluia, Deus nos chamou, nos proporcionou esse privilégio, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus, para nós então que temos esse chamado, esse momento nos revela o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, a sabedoria de Deus, e isto nos fortalece, porque temos isso em mente. Agora o ministério de Cristo, cada dom espiritual, privilégio e uma bênção que recebemos, é o resultado da graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. Não temos nada para se vangloriar ou se exaltar. Aqueles que se gloriem no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Eu sempre compartilho aqui o seguinte: se nós somos alguma coisa, é mérito de Deus. Se nós estamos aqui hoje, não é mérito nosso, foi mérito de Deus que pelo Espírito Santo nos trouxe aqui. Se você está nos assistindo, foi mérito do Espírito Santo, porque pela nossa carne, pela nossa vontade, nós talvez não estaríamos aqui. E se nós hoje somos transformados, somos alguma coisa, não é mérito nosso, vem de Deus, o Espírito Santo, através da graça de Deus, o favor imerecido, porque se o Espírito Santo sair da nossa vida, se Jesus sair de nós, nós seremos semelhantes aos que estão lá fora, ou até pior, e se somos alguma coisa, é a graça de Deus, aleluia. Ainda podemos dizer que nesses poucos versos, aprendemos alguma das maneiras que Ele nos abençoou. Santifica aqueles que são seus, no versículo 2, separados para Deus, salva aqueles que invocam o seu nome. E nós temos então um texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, voltando lá no comecinho que a gente não mastigou, a gente só leu, agora a gente vai começar a mastigar. Então a igreja de Deus que está em Corinto, então Paulo estava escrevendo uma carta para aqueles que estavam na cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, quando nós colocamos o foco que é Jesus, nós somos santificados, nós somos purificados, somos perdoados, lavados no sangue de Cristo, chamados para serem santos. Então eu e você temos um chamado, e o chamado é para ser santo, santo em Cristo Jesus, separado com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então isso não é somente para a Igreja Batista Eulã, não, isso é para todos que se dizem cristãos, todos aqueles que querem estar com Cristo, precisam entender que tem um chamado, e esse chamado é para nós sermos santos na presença dEle. Fonte de graça para aqueles que são dEle. Nós temos uma fonte de graça, e eu quero Cristo hoje e sempre. Quantos querem Cristo? Diga amém. Eu quero Cristo hoje e sempre. 1 Coríntios ainda, capítulo 1, do 3 ao 4. Graça seja convosco, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Eu sempre começo as lives dizendo o que mesmo? Vamos ver se você presta atenção. O que eu falo no começo das lives? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo também dizendo sobre isso: graça seja convosco e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? É o favor imerecido. E a paz que só Jesus pode nos conceder, porque Ele disse: deixo-os a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo independe da circunstância, independente das lutas, nós temos esta paz. E aí as pessoas olham para nós e dizem: como que você pode ter paz nessa circunstância? É porque Cristo nos dá essa paz. E Ele diz ainda: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Essa graça foi dada para mim e para você. Nós temos esta graça. Diga comigo: eu tenho esta graça.
que é o favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus, nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele nos concedeu pela sua graça. Também Ele nos concedeu os dons espirituais para os que são seus. 1 Coríntios 1,5, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Aqueles que têm o foco em Cristo, aqueles que buscam o Senhor, cada culto que nós temos tido aqui, cada palavra, cada conhecimento, cada revelação, então ele diz que nós somos enriquecidos nele, em tudo, pela palavra e todo conhecimento, porque lembrando que todo conhecimento do mundo, a Bíblia fala que o conhecimento do mundo, a sabedoria do mundo para Deus é loucura, mas aqueles que conhecem o verdadeiro conhecimento da palavra, realmente pode dizer que terão a vida eterna, terão a salvação, terão a comunhão com Deus, que tanto nós buscamos. E também nós temos, protege os que são seus, essa graça nos protege. Olha 1 Coríntios 1,8, o qual também vos confirmará até o fim. Quando é esse fim? Nós falamos também na Santa Ceia, que ele disse, vocês devem fazer isso em memória de mim, para que anunciemos a sua morte, e também que ele voltará. Ou seja, o fim pode ser hoje, para muitos, que vão estar morrendo, e o fim também será quando Jesus voltar. Então ele está dizendo que essa graça vai nos acompanhar até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no dia que eu fechar os olhos aqui deste mundo, eu estou com Cristo. No dia que Jesus voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pode tocar a trombeta, pode sim Jesus voltar, porque eu irei encontrar com Ele nos ares e para sempre estar lá na glória. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? É o desejo do coração de Deus, é o meu desejo, é o teu desejo, deves ter isso em mente. Então lembrando que a comunhão com Cristo, a responsabilidade do cristão, você que está em Cristo, é um cristão, então tem uma responsabilidade. A palavra comunhão tem o sentido de associação e de parceria. Então quando nós estamos em comunhão, nós estamos o quê? Associados, nós estamos numa parceria, e como parceiros com Cristo, nós compartilhamos a sua vida, através da pregação do Evangelho, através, quando você compartilha essas lives, anunciando o reino de Deus a outras pessoas, você compartilha também o sofrimento, mesmo na ceia, quando nós fazemos isso em memória dele, e nós também compartilhamos a sua glória, que ele ressuscitou, que ele está vivo, e que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, médico dos médicos, o Todo-Poderoso. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração. Então nós compartilhamos isto. Então a ceia do Senhor é chamado de comunhão nas Escrituras. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então a ceia do Senhor está se referindo à comunhão do quê? Do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Lembrando que Jesus pegou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, e ele repartiu. Então quando nós estamos aqui, nós estamos comendo do corpo de Cristo, é claro que simbolicamente, mas também nos refere que Cristo quer que nós vivamos nesta comunhão com ele e com os irmãos. Que gostoso, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é maravilhoso, isso nos abençoa. Jesus Cristo descreveu a nossa união e comunhão com ele, no sentido de comer sua carne e beber seu sangue. Lembrando que Jesus é o pão da vida, João 6,35, ele é o pão da vida. Olha João 6, 48, 56, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele estava falando como o povo no deserto, depois da saída do Egito, eles ficaram durante 40 anos peregrinando lá com Moisés, e eles, diante da fome, Deus mandou o maná, o pão do céu. Mas Jesus disse, aqueles que comeram aquele pão, mesmo vindo do céu, morreram.
E ele diz aqui: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aí ele estava falando dele mesmo: eu sou o pão da vida. O pão da vida é aquele que desceu do céu. Ele também desceu do céu, só que a diferença é que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então a ceia, ela é muito importante. Tem pessoas que muitas vezes no dia da ceia: eu não vou no culto porque é ceia, não dá o devido valor, lembrando que a Santa Ceia é o dia mais importante da igreja. A Santa Ceia do Senhor é o dia que nós não podemos faltar de maneira nenhuma, porque Jesus disse que aquele que come deste pão também representa o quê? A vida eterna. E ele acrescenta: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne e a comer? Eles não entenderam. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se você não participar da ceia, você não tem vida em si mesmo. Mas quem pode então participar da ceia, pastor? Até eu comentei de manhã: aqueles que devem participar é aquele que um dia ouviu o Evangelho, reconheceu que é um pecador, que estava perdido, separado de Deus, e nesse sentido agora entende que precisa realmente se arrepender, e se arrepende, confessa agora Jesus como seu único e suficiente Salvador, convidando Ele para entrar no seu coração, através de um arrependimento sincero. E quando Jesus ele entra, ele perdoa, ele purifica, ele escreve o seu nome no livro da vida. Agora o próximo passo, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, quer dizer que agora em Cristo, o velho homem morreu, foi crucificado, a velha mulher, e agora se foi morto, precisa ser sepultado. E aonde a gente sepulta a pessoa que teve o encontro com Cristo? Nas águas batismais, através do batismo. Até eu comentei que nós vamos ter batismo em setembro, até para não ter o batismo agora no inverno, né? O pastor é bonzinho, mas em setembro teremos batismo. Vamos orar para que o Senhor levante pessoas que tenham tido um encontro com Jesus e desejam passar pelas águas, porque logo em seguida do passar pelas águas, que é o sepultamento do velho homem, da velha natureza, aí vem o desejo que? De participar da ceia do Senhor, de estar comendo do corpo e do sangue. Por quê? Quem participou da ceia de Cristo foram os apóstolos que tinham sido batizados. Por isso que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí nós observamos: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Lembrando que vai haver a ressurreição dos mortos, e a ressurreição para o cristão é no dia do arrebatamento. A ressurreição para o não cristão será no final do milênio, no juízo final, e não terá mais outra chance. Infelizmente serão lançados no lago de fogo depois de passarem pelo juízo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aquele que participa assim, comendo do corpo, do sangue de Cristo, está em comunhão com Ele, permanecendo nele e Ele conosco. Cristo nos associa com Ele mesmo. Essa comunhão chama o cristão de a santidade. O plano eterno de Deus para os seus filhos é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que eu e você sejamos cristãos, mas não somente isso, mas parecido com Cristo, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, o seu andar, o seu agir, a sua manifestação. É isso que Deus quer. Quem então pode tomar a Santa Ceia?
A ceia do Senhor é um momento para examinar nossas vidas. Então, aqueles que vão participar da ceia precisam entender: eu preciso examinar a minha vida. Devemos confessar e arrepender de todos os pecados conhecidos. Então, eu não posso participar da ceia de qualquer jeito. Eu tenho que ter essa consciência que aqui não é somente o pão e o vinho, mas simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E eu tenho que ter temor e tremor diante disso. Nossa incapacidade de fazê-lo resultará em nosso castigo. Quando eu deixo de examinar a mim mesmo, quando eu deixo de obedecer a palavra, infelizmente virá castigo para mim, não bênção. Se eu tomar a ceia indignamente, ser abençoado, eu serei castigado. Por quê? 1 Coríntios 11, 31 ao 32, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porém, somos julgados pelo Senhor. Quem nos julga é o Senhor. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Aquele que tinha o poder de julgar aquela mulher, não julgou, apenas disse: vai e não peque mais. Então eu e você, o nosso papel não é julgar ninguém, mas nos julgar a nós mesmos. Aonde eu errei esse mês? O que eu fiz de errado? O que eu pratiquei? O que eu preciso melhorar? Qual é o meu comportamento como filho, como marido, como esposa, como casal? Como que está sendo a minha vida no altar de Deus? Porque o que adianta o mundo te ver assim, por fora linda, maravilhosa, mas aos olhos de Deus ser assim, podre. Alguém já pegou uma fruta assim? Olhou por fora, linda, maravilhosa, e quando corta, meu Deus, não dá para comer. Então Deus nos vê o íntimo, o profundo. Então nada esconde de Deus. Então, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todos que recebe por filho. Hebreus 12, 5 ao 6. O verdadeiro pai é aquele que corrige, é aquele que chama a atenção, é aquele que põe para disciplina, aquele que põe para pensar, aquele que não deixa de qualquer jeito. E Deus não é diferente. Ele está dizendo que ele, como pai, ele castiga e corrige, não é porque não ama o filho, mas é porque ama e quer ver o filho longe das coisas erradas. Então é isso que eu preciso entender. Respondeu-lhe Jesus, olha aqui João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Participar da ceia é guardar a palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer o Pai, você quer o Filho, você quer o Espírito Santo, a Trindade Santa na tua vida? Obedeça a palavra, guarde a palavra, pratique ela, porque isto é promessa do Senhor. João 15, 7, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Se você fizer aquilo que o Senhor quer que você faça, Ele diz, tudo que você pedir, também será feito, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se eu for fiel ao Senhor, Deus vai ser fiel para comigo. Agora, se eu for infiel, Deus será infiel. Essa semana nós tivemos uma cena maravilhosa na novela de Gênesis, na Record, e até eu aconselho você que ainda não assistiu e não está assistindo, pare de assistir outras coisas e comece a assistir, porque eu lembro quando eu me converti em 85, 86, nós não tínhamos essas possibilidades de assistirem nada bíblico na televisão. E hoje nós temos uma televisão que está fazendo aí novelas com uma precisão, de HD, muito precisa, muito linda, de filme. E nós muitas vezes negligenciamos. Deus levantou para que a gente aprendesse, para que nós conhecêssemos até mesmo os planos dele através da Bíblia. Ah, pastor, mas lá tem muita coisa que não está na Bíblia, por isso que é importante você ler a Bíblia, que a hora que tiver as coisas que não estão na Bíblia, você sabe, não está lá. Mas quando está na Bíblia, eles são muito também felizes em colocar o versículo embaixo, dizendo, olha, essa cena realmente está na Bíblia. E essa semana nós tivemos o pedido de Deus a Abraão. Quem assistiu essa semana? Qual foi o pedido? Sacrifica o teu único filho.
E qual foi o objetivo desse pedido? Pedido, como que Deus vai pedir isso? O objetivo de provar o coração de Abraão. E Abraão foi 3 dias até Moriá, e quando chegou lá estava o filho, e tinha a lenha, tinha o cutelo, o fogo, e o próprio filho perguntou: pai, aqui está tudo isso, mas cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele foi para sacrificar o filho, a Bíblia fala que Deus disse: não, Abraão, não precisa fazer isso, porque eu vi que no teu coração realmente você me ama. Aleluia, glória a Deus, você me ama. E quando Abraão olhou, tinha lá um carneiro enroscado, e ele foi sacrificado no lugar. O que representa aquele carneiro? Representa Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, porque Deus também, como Pai, fez como o próprio Abraão, Jesus na cruz, mas Deus não pôde livrar o seu único filho, antes o viu sendo ali morto, sacrificado por mim e por você. Por isso entenda o amor de Deus. Jesus nos ama, o amor dele. Então ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Essa é a unidade da igreja. Cristo, se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos. Então eu não posso dizer: olha, eu tenho comunhão, participo da ceia, mas amanhã está fazendo tudo que Deus não se agrada. Como que eu posso dizer que eu estou em comunhão? Eu vejo que eu estar na luz, eu estou nas trevas. Mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 6 ao 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a confiabilidade do Senhor, versículo 9, que ele é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Olha o versículo aqui: as promessas de Deus serão cumpridas, porque ele é fiel. Nossa esperança está no caráter imutável do Deus Santo, que nos chama a si mesmo por meio de Cristo, pela graça. É Deus que também nos confirmará até o fim. Versículo 8. Nosso futuro depende de Deus. Nós somos infiéis, mas ele se mostrou verdadeiro para nós incontável número de vezes. Sim ou não? Mesmo que a gente é infiel, Deus está sempre socorrendo a gente. Então o amigo de Deus, como eu disse, Abraão, ele foi considerado amigo de Deus, teve comunhão com Deus, porque ele fez o que Deus queria. Abraão creu na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel. Deus havia prometido a Abraão e Sara um filho, lembra? Olha, eu vou te dar um filho. E Deus fez cumprir essa promessa, mesmo que Abraão tinha 100 anos, e agora Sara, 90 anos. Impossível aos olhos do homem. Seu filho seria o herdeiro de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, e Abraão entendeu que Deus era fiel. Se ele falou, ele iria cumprir aquilo que ele falou. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque sobre o altar. Apesar da ordem de Deus, Abraão creu em Deus. Se necessário matar seu único filho, ele ia trazê-lo de volta à vida. Ele acreditou: Deus que falou, eu posso até matar esse filho, mas eu sei que ele tem poder de ressuscitar, porque ele quer a minha obediência. Irmãos, na fidelidade de Deus, não questione. Deus quer que você seja fiel na entrega do seu dízimo, da sua oferta, na entrega da sua vida, abandonando o pecado, abandonando as coisas erradas. Seja fiel ao Senhor, seja fiel na obediência, porque quando somos fiéis e não questionamos, Deus é fiel para conosco. Abraão então é considerado o pai da fé. Pela fé, Abraão, lá em Hebreus 11, 17 ou 19, sendo provado, olha lá, Abraão foi provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que receber as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a sua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Ou seja, ele acreditou nas promessas de Deus. O futuro então agora com Cristo, a expectativa do cristão: enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 7, a parte B.
Nós estamos aguardando Jesus, a qualquer momento, estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 12, 2, 13 e 14. Então nós estamos aguardando Jesus Cristo, que virá a qualquer momento. A perfeição do cristão, versículo 8, para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus vai estar diante de Cristo irrepreensível, o que significa a ausência de qualquer obrigação ou acusação. Deus imputou a culpa do nosso pecado sobre Jesus. O inocente morreu pelo culpado. É Deus quem é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos. Judas, versículo 24. É Deus que vai nos apresentar. Se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele vai permanecer fiel conosco até o fim, até o dia da vinda de Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Então não há mais condenação. Ainda que você tropeçou, você fez muita coisa errada, você confessou, se arrependeu, esqueça o passado. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha o versículo ainda 8, 33 ao 34 de Romanos, no capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se o Senhor já perdoou, se o Senhor já nos justificou, aleluia, somos lavados, remidos pelo seu sangue. E para a gente encerrar, a ceia do Senhor nos ajuda a se concentrar em Cristo. Então o objetivo da ceia o foco é quem? Cristo. Diga comigo, Cristo. Ele é o nosso foco, é nosso Salvador, que logo voltará como Rei. Ele veio e ali foi até humilde, entrou em Jerusalém montado num filho de uma jumenta, mas agora ele vai voltar como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Será um dia glorioso este dia. Se somos salvos, nós desejamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Então você que está hoje vai participar da ceia porque você deseja um relacionamento íntimo com o Senhor. Assim como o casamento, o casal deseja intimidade, assim também nós em Cristo Jesus desejamos essa intimidade, esse relacionamento. Nós não queremos que nada impeça a nossa comunhão com Ele. A ceia do Senhor nos leva a examinar nossas vidas e confessarmos os nossos pecados. Vamos crescer na graça e no conhecimento daquele que nos ama e se entregou por nós. E a pergunta fica: você ama Jesus? Você ama Jesus? Olha João 6,56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu nele. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, iremos participar neste momento da Santa Ceia. E eu peço a Ti, ó Deus, que o foco é Cristo, é o Senhor. O Senhor mesmo disse: fazei isto em memória de mim. Que agora aqueles que irão participar, seja aqui, ó Deus, presencial, seja aqueles que irão participar nas suas casas, verdadeiramente possam entender que este momento é um momento muito importante, que não devemos negligenciar, porque aquele que não comer do corpo, não beber do sangue, não tem parte com Cristo no reino. Então Deus, que possamos entender esse plano, esse propósito, e viver plenamente em comunhão com o Senhor. Se houver alguma coisa em nós que não te agrada, alguma coisa que fizemos que não te agradou, perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente viver uma vida plena na tua presença, como o Senhor mesmo disse que nós fomos chamados para ser santos. Então ajuda-nos a viver uma vida de santificação, tira de nós tudo que possa impedir de estarmos mais semelhantes a Cristo, tira, Senhor, e que possamos viver o teu reino aqui na terra, para desfrutarmos também lá no céu, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Nós iremos participar da Santa Ceia neste momento,
Eu peço para que o nosso irmão coloque para nós a amada minha. Enquanto ele vai colocar, eu vou só apagar aqui, que vai facilitar para você enxergar em casa. Essa aqui pode deixar acesa, viu? Isto. Participar da ceia nada mais é do que relembrar o que Cristo fez por nós. Pode erguer um pouquinho mais. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos a comunhão, a salvação, e que você lembre disso de todo o seu coração. Alessandra, por favor, pode ir passando. Aqueles que estão aptos para participar da ceia, que possa estar recebendo. Agora, aqueles que ainda não estão aptos, você vai receber a bênção de Deus, mas que você possa entender que esse ato é muito importante, e eu não posso fazer de qualquer jeito. Tem que ter temor e tremor diante de Deus, que possamos obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, fica aqui fazendo um favor, que aí o pessoal consegue. Aleluia. Foca para nós nesse momento só lá, viu? Fazendo um favor, o Bruno. O pessoal vem em casa, enquanto estamos passando aqui a ceia. Esteja aí orando, esteja aí na presença do Senhor, dizendo: Senhor, obrigado pela tua graça. Que você possa estar tendo comunhão com o Senhor agora. Esse momento é um momento maravilhoso. Jesus morreu a nossa morte. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, queremos Te agradecer. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Pode voltar aqui, viu, Bruno, para nós, com o fundo lá no telão, tá bom? A palavra do Senhor nos diz: na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Aqui nós temos o elemento pão, e o pão simboliza o corpo de Cristo. Que possamos entender que é um momento muito importante. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida nele. Que possamos comer todos em nome de Jesus. Comamos agora. Só pra ter o teu coração. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: a cálice da nova aliança no meu sangue. Que todos possamos tomar agora em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com o último hino, em nome de Jesus. E que você possa estar aí adorando mesmo ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é vivo, Ele é real e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por ter esse privilégio de poder, ó Deus, estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Enquanto eles vão se preparando, só quero agradecer aqueles que estão aí conosco, em nome de Jesus. Acender aqui a luz de novo, ok? E assim nós vamos aprendendo a fazer ao vivo, né? E isso é muito importante, cada dia mais. Lembrando você que está aí conosco, nós vamos estar só divulgando aqueles que estiveram adorando ao Senhor conosco, buscando esse Deus maravilhoso neste culto. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós temos aqui a irmã Dora. Irmã Dora, um abraço a você, minha querida. Está lá no Mato Grosso, Paranaíba. Um abraço para toda a família. A Ângela Maria também Nogueira, um abraço, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. A Fátima, que esteve no culto de manhã, está novamente aqui conosco. O Walter, um abraço aí para o Danilo, para a Gisele e toda a família.
Também o Guilherme Rodrigues, Deus abençoe Guilherme por você estar aí conosco neste momento, grandemente. A Irene Ramalho também presente no nosso culto, o Bruno que está aqui também compartilhando aí, o Alex, um abraço para você, meu querido, saudades, viu? Um abraço no seu coração, Deus abençoe. Um abraço aqui também a Solange Clementino, a paz a todos. Também nós temos aqui o Walter Molina, esteve aqui no culto de manhã, está novamente. Um abraço, Walter, para toda a família. A Maria Tereza, um abraço para você, minha querida, também doutor Antônio, toda a família, que bom tê-la conosco. O Valdeci, Deus abençoe, ele está pedindo oração pela Selma, que está com Covid. Vamos orar sim, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar o último louvor, depois nós vamos encerrar orando na presença do Senhor. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Filho que te ama, o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, a minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Pai amado, Pai bendito, nós louvamos a ti pela comunhão que o Senhor nos proporcionou. Louvamos a ti, Deus, pelo teu cuidado. Louvamos a ti por estarmos aqui na tua presença. Colocamos também, Deus, aqueles que precisam da nossa oração. Ó Deus, especialmente a Selma, que está aí com Covid, que o Senhor possa visitá-la, curando, repreendendo esse mal, que em nome de Jesus o Senhor venha curá-la, e não somente ela, mas todos que estão internados, todos que estão acometidos com a Covid, que o Senhor venha eliminar esse mal pela raiz. Continua nos guardando, continua nos protegendo, continua, Senhor, nos sustentando. Ó Deus, que o Senhor nos livre de toda essa praga maldita. Abençoa aqueles que tomaram vacina, que realmente essa vacina possa ser eficaz, livra-os da morte, livra de ficar internados. Abençoa aqueles que ainda não tomaram, que possam tomar aquela realmente que seja eficaz, que seja abençoadora. Pai, eu peço não somente por aqueles que estão com Covid, mas aqueles que estão com câncer, aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que precisam de uma cirurgia, que precisam do teu agir. Vá de encontro a essa necessidade. Visita também, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, muitas vezes isolados nos asilos. Ó Deus, visita a Casa Bom Samaritano. Visita a casa, Senhor, de dependentes químicos para restaurações dessas vidas. Visita em nome de Jesus orfanatos, põe as tuas mãos. Visita neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, aquele empresário que precisa do teu mover, do teu agir. Ó Deus, abençoa o pecuarista, abençoa em nome de Jesus todos que precisam, Senhor, da tua manifestação, trazendo, ó Deus, os compradores. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa o nosso presidente. Caia por terra todo levante, Satanás, toda
corrupção, toda maldade seja eliminada. Sara o Brasil, salva a nossa nação, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, traga paz sobre o teu povo, Senhor, e abençoa o mundo, livra de uma terceira guerra mundial, livra, ó Deus, de toda ação do inimigo, caia por terra tudo que não é teu e salva, e que possamos ter uma semana abençoada, que possamos ser agraciados. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, de cair em tentação, livra das enfermidades, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Está terminado, em nome de Jesus, um abraço no seu coração, lembre-se sempre, sorria, Jesus te ama, você é importante para Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.